passo a passo mesmo, que tem que ser cumprido, que tem que ser feito, né? Para ter certeza que vai ficar bem. A ideia dos protocolos de terapia pós-ciclo começou com o Dr. Michael Skelly, nos anos 80, que ele recebia atletas aposentados dos Jogos Olímpicos, início dos anos 90, e ele tinha um protocolo que chamava POWER. Power é protocolo para restauração hormonal. Power era isso. Power off, não sei o que, era isso. E o que ele fazia então? Ele usava o que hoje os coaches por aí chamam de TPC, né, de terapia pós-ciclo. Ele usava o citrato de tamoxifeno, o clomifeno e usava a gonadotrofina coriônica humana. Era um protocolo de 45 dias, onde essas 3 drogas iam agindo para devolver função testicular, função hipofisária, o eixo hipotalâmico gonadal, que funciona bastante. Mas como hoje os atletas ainda têm o uso de GH e secretagogos de GH, existem outros fármacos que precisam entrar para estimular a hipófise a produzir novamente o GH. Isso leva um pouquinho de tempo. Os atletas hoje usam uma expressão muito grande de hormônio tiroidiano. E esse é um grande desafio, porque fazer a tireoide voltar a funcionar equilibradinha, tudo de novo assim, exige muita disciplina e cuidado por parte dos dois, do treinador e do atleta ou da atleta. Você acha que hoje usa mais hormônio do que na sua época? Os atletas? Muito mais. Muito mais? Até para mulheres também? Então, mais mulheres... ou diferente? Porque... Mais também. Mais também. E as mulheres, elas estão se submetendo a maior variedade de fármacos. As atletas dos anos 90, início dos anos 2000, elas usavam uma droga, elas eram sempre simplesmente monodroga, né? Que hoje elas são lá? Polifármacos, né? Elas usavam oxandrolona, usavam sempre assim, uma ou a outra, né? Ou o estanozolol, né? Ou o primobolan. Entende? Era uma ou outra. Fazia muito mal para elas, né? Porque gogó, alteração de voz, de clítoris. Isso começou com as ousadias de Anabol, com as ousadias de sais de testosterona que começaram a ser utilizados nas meninas, né? Há poucos anos atrás, a menina que ganhou a categoria Open. Body Fit. Body Fit. No Arnold Classic estava de peruca. Entende? Tava então, de peruca. Aí você já olha e fala, tá, mas... Entende? Caramba, mas porque o cabelo caiu? Muito fármaco forte. Entende? Então, colateral, assim, queda não de vou cabelo. pesar, eu vou fazer o que custar para eu atingir o físico dessa categoria. Eu falo assim, tá, mas... Cara, mas é uma coisa normal para os atletas, assim, eu já falei com uns 2 ou 3 aqui, né, Cabeleira? E todos que a gente falou, nenhum deles teve dificuldade nenhuma em assumir que se fosse preciso tomar uma dose, alguma coisa, e ele soubesse que ia morrer, mas que ele seria o campeão, que ele usaria. Sim, eu faz faço, sentido. mas eu vou morrer, mas eu sei, mas eu quero ser o campeão. Sim. Eles estão sujeitos a pagar o preço que for preciso para ser o campeão, né? Porque naquele instante da vida... Não, isso não se chama amor. Amor é uma propriedade, é uma entidade muito maior, né? É que naquele instante daquela vida isso significa muito. Entende? Pode acontecer de 6 meses depois. Você já viu aquela máxima do poeta, né? Na tortura toda carne se trai? Exatamente. Hoje você fala isso. Eu quero ver a hora que doer de verdade, quando seu coração começar a fibrilar, os seus rins começar... Será que você vai manter a posição e vai assim, eu vou até o final com isso? Esse final é o final que trouxe evolução para você? Esse final tão drástico é o final que agregou alguma coisa para o esporte? Para as pessoas que te amavam? Percebe? Então, assim, é muito fácil falar, né? Eu faço tudo que precisar, porque eu posso morrer no dia seguinte depois de ser campeão. Ele não sabe o que é isso que ele está falando. É como uma criança que começa a dar birra por causa de um pirulito e o pai está explicando de todo jeito, enfim, né? Esse é um pensamento, não é que ele é imaturo, mas o alcance dessa pessoa está muito limitado a não é cobiça, né? Cobiça é uma coisa ruim, mas a ambição dela está cegando, ela não está conseguindo pesar de verdade. E eu estive nesse barco.
Então eu observo isso e falo assim, é perfeitamente compreensível, mas é preciso que haja quem pondere. Então todas as pessoas que eu treinei até hoje, certa feita treinava uma menina de Uberaba, nasceu para ser campeã da categoria. E toda a preparação dela foi feita ao lado dos pais. Olha, isso aqui vai causar isso, isso e isso, e nós precisamos estar prontos para isso. Vamos fazer. Tudo certo. E vamos fazer. E enquanto ela esteve debaixo dos nossos cuidados, ela competiu regional, estadual, brasileiro, foi competindo e se dando bem em todas as competições, e quarta colocada em Arnold Classic, assim, é uma coisa que foi assim, um ano de trabalho totalmente maravilhoso de sucessos. Quando ela saiu dessa esfera onde ela se encontrava, num acolhimento, um suporte, né? Eu era meio paizão assim, como treinador, estava sempre ali do lado, não, nem conversa com essa pessoa tem ideias distorcidas, ela tá falando um monte de coisa sobre cor de biquíni, isso vai acabar com você, esquece isso que ela falou. Não tem nada a ver isso, essa sua cor foi escolhida por causa do tom do seu cabelo, esquece, não tem nada a ver isso que ela tá falando. Quando ela saiu disso e foi para um universo maior, estava em São Paulo, numa empresa grande, com treinadores famosos, as dificuldades intrínsecas começaram a esbarrar, nas extrínsecas, e virou uma coisa muito maior do que o foco podia suportar, né? E aí então a preparação em si, o foco no trabalho, o foco das relações interpessoais, tudo isso desandou. E isso não é raro. Na mesma época que eu encontrei aquele atleta que eu falei para vocês, que era um obeso de 132 quilos, nós estávamos todos almoçando no intervalo da minha palestra e uma atleta veio pedir para eu ser o treinador dela. E naquela época eu não treinava mulheres, só atletas masculinos. Eu falei, olha, eu não trabalho com mulheres e tudo e tal. E aí o marido dela veio falar comigo, olha, eu estou fazendo um trabalho onde eu estava usando isso, isso e isso. Eu falei, mas sabe assim... Nem consegui ser discreto, a pessoa de cima e embaixo, mas por que tudo isso? Não, porque eu queria subir de categoria. Eu falei, mas é o que você mastiga que te faz subir de categoria, não é o que você toma. Você podia ter tomado as mesmas coisas de sempre, mas se alimentado melhor e mais. Bom, por que ele me procurou? Porque ele estava fazendo uma quantidade de um determinado fármaco que tem no mercado, que é o Durateston, é um blend, uma mistura de diferentes testosteronas, que... atletas de 100 quilos se dão muito bem tomando meio grama por semana. Seria 2 aplicações, ou talvez até 3 aplicações, não mais do que isso. E combina então com outras possibilidades de fármacos, né? Porque são 3 classes, então dá para você fazer muita coisa sem se prejudicar tanto, administrando as 3 famílias desses fármacos. Esse menino de 70 quilos estava tomando 8 por semana. Percebe assim? Uma pessoa de 100 quilos usa 3, e um rapaz de 70 quilos usava 8. Que loucura. Sim, e tem receptores no sistema nervoso central para esses fármacos. Ele desenvolveu uma psicopatologia que se chama agorafobia. Medo de sair de ambientes. Ele não consegue sair dentro da casa dele. Um personal trainer que não consegue sair de dentro da casa. O carteiro apertava a campainha, ele encostado na parede, assim, abria a porta, só o cantinho, põe a mão para fora. Como se fosse uma síndrome do pânico ali. A síndrome do pânico ela era desencadeada todas as vezes por causa do mal maior, que era a agorafobia. Você acha que por conta dos receptores no cérebro que esse hormônio, esse sais se ligaram nesses receptores e deu esse problema nele? De agorafobia? Não. Foi isso? Psicopatologias não funcionam assim. Você tem um perfil da sua psique, entende? Então se você tivesse se tornado uma pessoa adicto de cocaína, de alguma forma... ia acontecer algo que ia dar uma psicopatologia. Não sei se era agorafobia, mas ia dar alguma coisa. Sim. Entende? Se fosse pro álcool, se for para os esteroides. Mas o que desencadeou foi o excesso de hormônios que ele estava usando. Entendi a pergunta. Sim. Foi isso que desencadeou. Foi clinicamente diagnosticado pela presença de fármacos que aumentam a euforia. Tinha trembolona nisso aí? Não, ele estava falando de Durateston. Durateston. Era só tinha outros fármacos. Um círculo enorme, né? Tipo assim, de 8... 3 em vez de 2. A trembolona, ela agride muito receptores que estão no lobo temporal, que são da área do comportamento emocional. Sim. Aquela tremborrage. Sim. Então você não perde a cognição. Entendeu? Se eu saí na mão com aquela pessoa por causa de trembolona. Para. Depois que eu bebo, eu não lembro de nada do que eu fiz.
Lembra Não, assim. isso aí é verdade. Não, isso é verdade. Não, isso aí Amnésia? Então tá bom. Não vou discutir mais isso. Isso não é uma desculpa da trembolona. Não seria. É uma desculpa. Não seria. É uma agressividade que ela causa porque ela se liga em receptores do lobo temporal, que é do comportamento emocional, mas a sua cognição é a mesma. Você fez porque você se sentiu livre para fazer. Se você fosse uma pessoa dócil, você não faria, apesar de ter tido a mesma sensação de que podia fazer. Mas você não faria porque não é você. Percebe? Sim, você não vai ver um menino dócil sair fazendo besteira porque eu tô usando trembolona. Essa pessoa traz já carências emocionais, disfunções cognitivas outras, complexo de inferioridade. É legal você falar isso aí, porque eu conversei com... do caráter, né, da pessoa, na verdade. Do caráter da pessoa. Eu conversei com 2 pessoas que tomou trembolona e um falou, cara, foi essencial pro meu físico. Ele ainda deu todo o mérito da trembolona no físico dele pra trembolona, né? Sim, pode ser verdade. E nada aconteceu comigo, nada. Então, assim, se o cara quer chegar no shape, ele tem que colocar a trembolona. Já o outro, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu nunca mais quero chegar perto disso, velho. Eu tomei, eu senti um vazio na minha cabeça. Eu pensei até em tirar a minha vida. E falou, vaza fora, não chega perto. Sim. Duas pessoas. Não. Né? Duas narrativas. 2 narrativas. Porque alguém vira e fala assim, não me deu nada, defina nada. Esbufeteava tá. a namorada, né? Enfim, defina nada. Ele tava bem, né? Pra ele tava lindo. Assim, é a narrativa. É. Mas da mesma forma que o outro, quando eu pensei até em tirar minha própria vida, essa pessoa ainda precisa de suporte. Ninguém pensa em tirar a vida por causa de... Isso pode ter sido um gatilho, mas esse fantasma existe, esse fantasma precisa de suporte. Sempre. Sim. Não há exceções. Não há exceções. Já tinha algo lá, não foi o hormônio que colocou isso dentro dele. A falta do significado. Né? A falta do significado, a falta do porquê que eu tô acordando hoje, né? Não entender um propósito de vida, né? O que na filosofia eles chamariam de Dharma, né? Não conseguir enxergar o fluxo da vida, né? O porquê. Porque assim, uma pessoa sem propósito não conseguiria fazer isso aqui que vocês têm. Mas é difícil você colocar um hormônio num atleta que você sabe que esse hormônio é essencial para ele chegar naquele físico e não conversar com ele um tratamento psicológico com ele, para entender a mente dele antes de você colocar isso nele. Você está coberto de razão. Existem treinadores que também carregam mazelas emocionais, existenciais dentro deles, e eles exercem muito fortemente uma influência. Faz bem para eles serem influentes na vida do atleta. Então, eu trabalhei com um fisiculturista que tinha sido adicto de cocaína e eu cheguei no psiquiatra e falei, deixa eu te perguntar, estou com um atleta, foi usuário de cocaína, ex-paciente seu e estamos preparando para uma competição. Nós vamos precisar entrar com fármacos agora. Eu terminei a fase de força, tá tudo pronto, agora é hora de entrar com os fármacos. E tem derivado de testosterona e tem os derivados de nornandrolona, que é a trembolona, né, o nome comum. E isso vai agravar? Ele falou assim, sem sombra de dúvidas. Falei, mas hoje ele é um cristão, frequentador de uma igreja, ativista dentro dessa igreja dele. Ele falou assim, isso é o amenizador. Falei, ok, e o que você quer que eu faça? Você como psiquiatra? Ele falou assim, você é o meio de campo entre o que ameniza e o que dispara. Então você vai ter que estar reforçando esse suporte religioso dele, tudo que isso aí está controlando ele, está centrando ele. E nós, então, participamos de competições durante 2 anos. Não, foi longo. Né? E ele atravessou, inclusive, a morte do pai. Sem intervenções, sem interferência de nada. Sem interferência de nada. Engraçado que parece que o psiquiatra passou a bola pra você, né? Eu não sei se o psiquiatra tem conhecimento pra tomar uma decisão num caso desse, assim. Ele não viu isso na faculdade. O psiquiatra carrega em si elementos que o capacitam a entender
o que é que está acontecendo ali. Ele conhece as drogas, eu já havia apresentado o caso para ele com detalhes. Ele conhece esses hormônios, assim? Porque na faculdade você concorda que ele não estudou isso, né? Eu vou explicar melhor. Nesse caso específico, esse psiquiatra conhecia a ação secundária desses fármacos e ele sabia que existia a possibilidade. E que o cunho de religiosidade traria uma âncora, um suporte que ia deixar ele com os 2 pés no chão ali para não começar a extrapolar. E foi muito interessante isso, foi uma experiência boa. Em nenhum momento eu me permiti extrapolar a posição de um treinador, de um amigo, né, ser aquela pessoa que só exige sem nada entregar. Muito pelo contrário, eu estava ao lado dele e da família o tempo todo. Por quê? Porque eu não queria que uma pessoa que eu estava amando, né, olhando aquilo ali com aquele suporte todo, caísse numa coisa que é dolorosa para a família inteira. Claro. Né? Então, sem ele saber, eu tinha reuniões com a mãe, falava, olha, nós estamos fazendo um trabalho que é assim, assim, assim. Vamos cultivar bastante desses passeios que ele, em pouco tempo atrás, chamava de passeios caretas, e vamos todo mundo junto, e você também, porque ele está num momento maravilhoso de construção. O fisiculturismo vai trabalhar verdades dele que ele vai ter que encarar na vitória, na derrota, o esporte faz isso, né? Caramba, é difícil cuidar de um atleta desse jeito, assim, né? Muito cuidado, assim, né? Não dá pra cuidar de vários atletas, né? Igual tem treinadores aí que o cara tem 50 atletas. Mas é business. Ele vive disso e tudo, né? Não dá pra... Bom, nunca podemos julgar, mas né? Você concorda, tipo assim, nesse nível de cuidado, igual você falou aí, pô, dificilmente o cara vai conseguir cuidar de 5 pessoas. Mas eu nunca fui treinador de atletas, né? Eu fazia campeões, todo mundo se dava muito bem nas competições e tudo, mas o propósito era ele. Entendeu? O propósito era a Dani, o propósito era, sabe assim, então era sempre muito na pessoa. Deve ser um barato você chegar numa competição com uma comitiva gigantesca, um monte de atletas e tudo, mas não é o caso. Não é o meu caso, eu não sou um preparador de atletas. Você acredita, o Cabeleiro me falou aí, eu fiquei meio bugado. Que dá pra um cara ser treinador de 50 pessoas? Não, você acredita que dá? Não, mas treinar com qualidade, pô. Mas é o que a gente tá falando aqui, né? O treinar é uma ação individual, né? Mas você... Porque, eu falo treinar orientado. Existem físicos que precisam de muita intervenção medicamentosa. Muita. Existem outros que não pedem tanto e é onde você vê os piores erros. Porque eu uso o que eles chamam de protocolos. Não existe protocolo. As pessoas que nos assistem têm que entender que se alguém falar para eles assim, vamos fazer o protocolo, já é para tirar um pouco o pé do acelerador, porque essa pessoa de fato não sabe o que está fazendo. Não há protocolo. É individualizado. Entende? Ah, você acha que eu já devo entrar com inibidor de estrogênio? Não dosei seu sangue ainda para saber se o estradiol está subindo. Por que eu vou entrar com inibidor de estrogênio? Ah, já para prevenir. Não, porque vai baixar o seu estrogênio. E você não tem mais ereção, não tem excitação, não tem mais sono, função intestinal, sem ter tido necessidade disso. Percebe? Sim. Outros esperam após a competição para entrar com intervenções. Você assim, meu Deus do céu, a competição é daqui a 90 dias ainda. Né? É totalmente individual isso aí, à né? luz das tecnologias. E escalonado também, né? O tanto que você vai colocar, se vai aumentar ou não. Claro, né? claro. Então, assim, protocolos não existem. Mas o que seria hoje, com o que a gente tem? Vamos pensar aí, a primeira vez que teve um curso falando sobre hormônios que você fez foi em 2014. De lá para hoje, com certeza já mudou, né? São 10 anos. O que é que você usaria hoje, que você vira e fala assim, cara, isso aqui você pode usar... Eu vou pensar assim, alguém que não tem uma orientação, que não tem alguém que acompanhe, mas que quer fazer alguma coisa. O que você fala? Não, cara, isso aqui dá para você usar uma dose boa, isso aqui você pode usar que é mais tranquilo. O que é existe um free aí? Nesse cenário, essa pessoa está fora do ambiente competitivo e almeja se tornar um atleta. Qual é o caminho que ele deve seguir? A bula. Usa a dose recomendada que foi exaustivamente testada e observa as respostas. Entende? Pega um intervalo ali de 2 a 4 meses e faça o trabalho
conforme a bula, com supervisão de quem saiba analisar exames. E faça exames antes, no meio e ao final. E faça a avaliação do componente físico também, a avaliação de composição corporal, essa avaliação convencional que fazemos, e a avaliação de espelho mesmo. Observa a mudança, veja a resposta. Existe sim pessoas que têm uma resposta espetacular com doses muito baixas. E como é que nós vamos descobrir isso? Nós vamos descobrir isso através de vivência. Testando. Reforço, não existe protocolo. Se uma pessoa afirmar, não, a gente começa com 2 ampolas disso e depois observa, peraí, mas o protocolo que pode existir é o que foi testado no rato, depois passou para um outro animal, testou em um pequeno grupo de humanos, testou em milhares de humanos e observou-se que essa é a margem de segurança. Ok. Essas pessoas não treinavam, não faziam dieta, não faziam nada, porque o fármaco não foi criado para estética, foi criado para uma disfunção. E você está usando isso numa pessoa que faz dieta e treina. A chance de dar certo usando o protocolo que era para tratamento é imensa. É imensa. E você já entrou fazendo um ciclo. Se fosse um jogo de pôquer, você colocou suas melhores cartas na mesa de uma vez. Por que você fez isso? Por que você não esperou o momento certo para entrar com cada carta? O momento certo, e deixa as melhores para o final. Né? Que hora? Tem gente que toma diurético o ano todo. Eu falo, por que você está fazendo isso? Não, para ficar seco. Não é seco ao pé da letra, sem água. Imagina, isso é um absurdo. Né? Pessoas que tomam agonistas dos receptores beta, né? Os broncodilatadores, espiropente, clenbuterol, pulmonil, esses fármacos que são, e esses de fato são mesmo queimadores de gordura, tem gente que usa isso o ano inteiro para poder comer mais. Mas você não quer ser um atleta. Se o básico, que é dominar-se, você não está conseguindo fazer, por que você quer ser desse esporte? Inclusive o Rudinei, que é membro do nosso canal, comentou aqui, né? Trabalho no ramo de agropecuário. Aqui na loja a gente parou de vender medicamentos de cavalo porque subiu demais e com certeza os caras que compravam não tinham cavalo. Ou eram. Eles eram, né? Eles eram os próprios cavalos. Rudimar? Rudinei. Rudinei, boa, Rudinei, perfeito. Essa colocação é precisa. Isso passou, né? Tipo assim, esse lance do cara ir comprar produto veterinário. Isso não usa mais, né? Usa. Como e assim? é muito seguro, é muito seguro. É? Sim, muito seguro, né? Destes, a boldenona, que é uma molécula bastante complexa, a boldenona, ela é um derivado de testosterona, né? E é uma molécula bastante complexa, o seu corpo não consegue agir exatamente nela de maneira tal que existe uma enzima, tem um nome bacana, chama 5-alfa-redutase, mas isso não importa. Existe uma enzima que ela pega o hormônio que parecia com a testosterona e converte ela numa outra forma de hormônio que é muito mais ativa, que é a dihidrotestosterona. Mas ela também tem uns efeitos piores, assim, ela agride próstata, machuca o fígado, faz cair cabelo, né? Esse negócio de cair cabelo também é muito relativo, né? O problema maior são os danos internos, né? A boldenona, que é um fármaco bovino, ela não converte para dihidrotestosterona, ela converte para dihidroboldenona e os efeitos são muito menos deletérios. Então ela é muito interessante, muito segura e é feita num laboratório que é fiscalizado pela Anvisa, que segue padrões de segurança, rigor. Sim. Certa feita me convidaram para ir num lugar em Ribeirão Preto onde tinha um laboratório de um cozinheiro, esses ambientes underground, né? E eu morria de curiosidade de ver, porque eu falava tanto disso em palestras e tudo. Falei, deixa eu entrar lá. É tipo Breaking Bad, assim, um químico cozinhando em casa. É um pouco pior, na verdade, porque é um leigo, não é um químico, é um leigo, que ele pegou num fórum, sabe? E ele é corajoso, ele foi lá e fez, e assim, me chamou a atenção, porque eu entrei num apartamento, parecia um apartamento. Tava esterilizado lá o ambiente? Ah, sim. E eu entrei, eu tenho um hábito, assim, nos meus olhos, eles correm todo o ambiente quando eu chego assim, tinha televisão, videocassete, essas coisas, nada tava na tomada, era tudo pra fingir que era um apartamento. Então tinha um quarto que era onde estaria uma cama, se fosse um quarto normal, e assim, porta com porta era um banheiro.
E aí o cara tava lá e falou assim, só um minutinho que eu já vou aí. Aí ele vai no banheiro, aí eu ouço a descarga, não ouvi torneira. Aí ele volta, continua fazendo o que ele tava fazendo. Aí ele volta assim com o olho todo irritado, fazendo, ó, cara, hoje eu tô cozinhando estanozolol aqui, mas tá demais. E eu falei, meu Deus, ele foi no banheiro, fez xixi, alguma coisa aí, não escutei o barulho de torneira de nada, e voltou lá e continuou manipulando aquilo. E aí a gente fica pensando, fala, puxa, será que isso ao ser aplicado não carrega lá vários parasitas junto, várias mas coisas? eu tenho uma boa notícia pra te dar nesse instante. O fogo esteriliza tudo. Ele Lógico tava que não, fervendo lógico ali, que não. tava Sei lá que hora que ele pôs a mão, se foi na hora de colocar o selinho, depois de pronto, né? No final, né? No Depois de tudo, finalzinho, passa. não vou me arriscar. Não tá entrando nesse pó aqui. Isso! Os caras têm altas infecções com isso aí, né? Nossa, eu vi pessoas... Aqui em Araguari houve um rapaz que perdeu parte do glúteo por causa de uma infecção. Sério? O em negócio Goiânia. O menino perdeu o deltoide dele lá em Goiânia. Assim, por não saber o que fazer quando aquilo lá virou um abscesso muito grande, que é um processo inflamatório localizado. Então, assim, são coisas... Tem gente que tira o pus dali, né? Que depois... é o certo a fazer, né? Mas não pode ser um negócio assim, né? Pega a agulha... E espeta lá na pessoa. Não, mas o problema é que você não tira no médico, você tira em casa. Vai mais na casa, underground do que já vai foi na casa feito, do seu né? treinador ali e falou, Isso, tira aqui pra mim. Aqui o cara mais underground que vai antes. e suga o pus. Então, assim, cara. nesse cenário, eu falo para as pessoas, que bom que ele pelo menos tem um veterinário que faz uma receita, ele pode ir na casa veterinária e comprar uma coisa que tem critérios. É pelo menos isso. Sim, né? sim. Mas assim, o cenário que sempre fala assim, essa droga é melhor do que aquela droga, e é onde as pessoas são mais vítimas do que se imagina. Quando fala assim, essa droga é muito melhor do que aquela da farmácia, porque aquela da farmácia causa retenção. Deixa a pessoa sem definição, algo assim. Assim, mas é o mesmo ativo? Por exemplo, cipionato de testosterona é vendido em farmácia com o nome de Deposteron. Por que você compraria cipionato? Porque vem mais, porque é mais barato? Porque não fez o menor sentido. Entende? Os caras economizam dinheiro de agulha. Mas... Eu vou reaproveitar essa agulha aqui várias vezes aqui. O cara não gasta com a agulha de 20 centavos. Essa atitude é a atitude que não se vê no atleta que almeja uma carreira. Você acha que não? Essa é a atitude que se vê nos entusiastas que se metem a atleta porque viu no YouTube uma pessoa famosa dirigindo uma Porsche, um negócio, e fala assim, eu vou também porque esse é o resultado final é sempre sucesso. Entendi. O atleta de alta performance, isso não acontece, ele não se submete a isso. Pode se submeter. Ele pode se submeter por não estar conseguindo comprar isso num ambiente mais seguro e falar, não sobrou nada, eu tenho que me expor porque a competição está chegando. E ele tem patrocinador, ele tem que honrar com vários compromissos, isso é perfeitamente compreensível. O que não faz sentido e as pessoas não conseguem alcançar é por que hoje você tem tantas marcas não registradas na Anvisa, tantas marcas underground, tantas marcas de laboratórios clandestinos, é porque é um mercado aberto. Todos os dias acordam no mesmo horário um espertalhão e um otário. Se eles se encontram, vai dar negócio. ainda tem aquela galera que usa, era tipo um óleo que eles injetavam pra que aquilo era, de tudo que eu já vi, pra mim é o mais bizarro de todos. Mais bizarro, né? Aqueles óleo mineral, que o cara injeta dentro da pele ali pra dar volume. Sim, até nos profissionais tem. Até nos atletas pró, eles usam eles jogam por baixo do músculo. Jogam intramuscular. Ele não entra no sarcoplasma, que é o interior